Quero rever com você os 5 passos iniciais do Celebrando Restauração. Primeiro passo, admitir. Eu admito que tenho lutas na minha vida, que tenho áreas de fraqueza, que não consigo resolver por mim mesmo. Segundo, reconhecer. Eu reconheço que somente Jesus Cristo pode me trazer vida plena. Terceiro passo, entregar. Eu entrego minha vida, minhas vontades a Jesus Cristo. Entrega total. Quarto passo, escrever. Eu escrevo o inventário da minha vida. Eu vou ao meu passado e revejo. Quinto passo, confessar. Eu confesso os meus erros a Deus e a alguém da minha confiança. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Todos nós temos áreas de fraquezas, lutas e dificuldades. Muitos estão presos a compulsões, vícios. Muitos estão sofrendo por traumas do passado, ansiedade, depressão. Muitos são escravos do medo, da ira, da rejeição. Um dia, eu precisei tirar a máscara e aceitar que tinha um problema sério. Eu entendi que não era capaz de lidar com meu problema sozinha. Eu entendi que precisava de um poder mais forte que eu. Então tive coragem. Decidi caminhar por uma jornada de 12 passos baseados em princípios bíblicos. Experimentei o poder restaurador de Jesus. Experimentei vitórias sobre minhas áreas de luta. Experimentei vitórias sobre a rejeição. Autossuficiência. Inferioridade. Criticismo. Julgamento. Codependência. Orgulho. Procrastinação. Intolerância. Ira. Baixa autoestima. Indisciplina. Autopiedade. Rebeldia. Indiferença. Pelo poder do Espírito Santo. Hoje eu digo: sou filho amado do Pai. Sou filha amada do Pai. Sou filha amada do Pai. Sou filha amada do Pai. Sou filho amado do Pai. Sou filha amada do Pai. Sou filha amada do Pai. Sou filha amada do Pai. Sou filho amado do Pai. Sou filha amada do Pai. Sou filho amado do Pai. Sou filho amado do Pai. Eu sou filha amada do Pai. Sou filha amada do Pai. Sou filha amada do Pai. Tudo bem? Mais uma vez aqui no CR Online. Eu me chamo Mário, sou o filho amado de Deus, vencendo áreas como ira, como ansiedade, como indiferença, orgulho, procrastinação, porque eu tenho entregue minha vida e minha vontade a Jesus Cristo. É Ele que me restaura. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante nessa caminhada de restauração, que é vencendo as falhas de caráter. Porque isso faz parte do passo 6, do 6º passo do Celebrando Restauração, dessa jornada de 12 passos. Então, o 6º passo fala exatamente isso, para nós nomearmos, nós colocarmos num papel mesmo as nossas falhas de caráter. Então eu quero encorajar você hoje a fazer isso. Hoje nós vamos trabalhar isso. Nós vamos nomear nossas falhas de caráter. Então, pegue aí um caderno, pegue aí um pedaço de papel, para que você possa escrever e nomear e listar as suas falhas de caráter. Porque todos nós temos na nossa vida algumas raízes. Eu sei que pode ser não muito agradável essa atividade, mas ela é muito necessária. Esse passo 6, ele é muito importante nessa caminhada, para que nós conheçamos o que nós somos. Porque todos nós temos áreas de luta, áreas de fraqueza, como nós sempre falamos aqui no Celebrando Restauração. E a gente precisa, isso é lá o primeiro passo, nós precisamos sair da negação. Nós precisamos admitir que temos problemas
E quando nós nomeamos, então, nossos defeitos de caráter, é uma grande chave para que a gente continue a caminhar, para que Deus possa fazer as mudanças necessárias na nossa vida. Eu quero ler com você o trecho de Jó, esse texto bíblico de Jó, no capítulo 1, no versículo 8. E diz o seguinte: disse então o Senhor a Satanás. Olha só, então é uma conversa aqui entre Deus e o diabo. Deus e Satanás. Está numa dimensão acima da nossa dimensão física. Está numa dimensão espiritual ali. Então uma conversa, um diálogo, onde Deus conversa com Satanás. E Deus fala assim: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Isso é Jó, capítulo 1, versículo 8. E antes disso, se você for ler lá no iniciozinho do capítulo 1 de Jó, no primeiro versículo diz novamente isso, que ele é um homem íntegro, que teme a Deus, que evita o mal. E mais adiante vai descrevendo quem é Jó. E diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. Então eu fico pensando como Deus, ele valoriza o caráter, como Deus valoriza a integridade. Deus não disse para Satanás o seguinte: olha, você observou já meu servo Jó, que é o homem mais rico do Oriente? Você já observou meu servo Jó, que tem muitas posses, muitos camelos, um rebanho enorme? Não, Deus não falou isso para Satanás. Deus falou: olha, você já observou meu servo Jó, um homem íntegro, um homem reto, irrepreensível e que teme a Deus e que evita o mal. Isso é caráter. Isso é caráter, um caráter aprovado. É isso que Deus requer de nós, um caráter aprovado. E o que é caráter? Vamos pensar um pouquinho no que é o caráter. O caráter é aquilo que nós fazemos, o nosso caráter se manifesta quando nós estamos sozinhos. É aquilo que nós fazemos quando ninguém está olhando. Ou seja, quando você está na frente do seu computador ou na frente do seu celular sozinho, quando ninguém está olhando, aí se manifesta o seu caráter. Quando você está na sua empresa e você tem a chance de fazer algo que não é legítimo, não é legal, e que vai trazer algum benefício para você, e ninguém sabe, ninguém está olhando, nenhum ser humano está olhando, aí se manifesta o seu caráter. É quando ninguém está olhando e você então faz e escolhe fazer o que é certo. Então o caráter, um bom caráter, aquele que tem um caráter aprovado, ele é íntegro, ele é considerado irrepreensível, ele evita o mal. Então é muito interessante a gente observar qual é a perspectiva de Deus a respeito disso. Então as falhas de caráter, elas se manifestam. E eu considero que existem algumas raízes nessas falhas de caráter. Existem algumas raízes que todos nós, eu, você, nós vamos nos identificar com elas. São raízes, eu identifico aqui 8 raízes. Podem ter mais, mas hoje nós vamos falar de 8 raízes. Provavelmente você vai se identificar com uma delas. E eu também posso me identificar com alguma delas. Que começam a trazer consequências e ações na nossa vida. Então hoje, mais uma vez, eu quero que você pegue um papel e anote. Qual dessas raízes que estão aí você se identifica, você percebe que algumas ações que você faz brotam dessas raízes. Raiz de orgulho, raiz de mentira,
raiz de ira, preguiça, talvez ganância, hedonismo, ingratidão ou insegurança. Vamos analisar cada uma delas. Vamos analisar cada uma delas e as ações que cada uma delas pode produzir. Vamos falar do orgulho. Orgulho é uma raiz que trouxe lá na frente, aliás, lá atrás, toda a tragédia que nós hoje enfrentamos em relação ao pecado, em relação ao mundo quebrado que nós temos. O homem, na sua raiz de orgulho, na sua raiz de querer ser igual a Deus, ele deu ouvidos à serpente, o homem e a mulher, no jardim do Éden. Foi uma raiz de orgulho. E o orgulho ele pode trazer, então, você está vendo aí? Pode trazer aí insubmissão, pode trazer arrogância, autossuficiência, rebeldia, a falta de perdão, um autoritarismo, um controle. O orgulho pode trazer, então, uma mentalidade de que eu tenho razão em tudo. Eu não me submeto a nada. Eu não me submeto a princípios. Eu não me submeto a autoridades. É um espírito de rebeldia. Então eu quero que haja uma análise agora aí. Será que eu tenho manifestado na minha vida algo, alguma ação, alguma atitude que venha desta raiz de orgulho? Será que está havendo na minha vida arrogância a ponto de eu não conseguir liberar perdão para alguém? A ponto de eu sempre exigir que as pessoas entendam que eu tenho a razão, eu tenho a palavra final. Raiz de orgulho. Então coloque aí no papel. Outra raiz muito grave que pode produzir danos muito sérios no nosso caráter, nas nossas ações, no que nós manifestamos, é a raiz de mentira. A Bíblia é muito clara ao dizer que o pai da mentira é o diabo. É ele que está por trás de toda ação mentirosa. E ele que está por trás, influenciando aqueles que praticam a mentira. Então, se eu e você agimos com mentira, nós temos sido influenciados por ele. Portanto, analise aí. Então, esses são os frutos da mentira. E existem outros, claro, eu coloquei alguns aí. A traição em todos os níveis. Especialmente a traição a nível conjugal, associada à infidelidade, está profundamente ligado à mentira. É uma raiz de mentira. E alguns, especialmente homens, dizem, não tem problema nenhum eu olhar um site pornográfico, uma foto sensual. Sabe o que Jesus falou? Se você simplesmente, com os teus olhos, com a tua mente, desejar uma mulher, você já adulterou no teu coração. Então é uma raiz de mentira que está no teu coração dizendo, não tem problema. Tem problema sim. Traição, infidelidade. E daí vem o roubo. Roubo está baseado, logicamente, no engano. As fofocas. O que é fofoca? É falar de uma pessoa quando ela não está presente e inserir informação não verdadeira, mentirosa. Fofoca é mentira. Está baseada numa raiz de mentira, deslealdade, desonestidade, hipocrisia. Hipocrisia é quando você faz algo só de fachada, coloca uma máscara. Lembra lá do passo primeiro do CR, quando nós falamos, admita, tire a sua máscara. Então, aqui no Celebrando, nós combatemos a hipocrisia. Então, nós combatemos essa mentira de dizer, está tudo bem. Mentira. Será que isso tem sido um problema na tua vida?
Coloque aí no papel. Não tenha medo, não tenha vergonha. Esse é o momento de nomear as nossas falhas de caráter. Esse é o momento. Terceira raiz que nós estamos analisando aqui é a raiz de ira. Ira é uma área de luta na minha vida. Mas graças a Deus eu tenho tido vitórias. Não é fácil, mas eu tenho tido vitórias. E a ira ela pode produzir o que está aí. A violência, a agressividade, o descontrole emocional. Você já viu alguém irado? Você já viu alguém que perdeu a sua reputação? Ou seja, tudo que ela construiu, a credibilidade que ela tinha no passado, ela perde em 2 segundos. Porque há uma explosão de ira. A vingança. A ira pode se manifestar por ciúmes doentios, a necessidade de controlar. E aí vem o ódio também. A ira é uma raiz que começa a destruir o interior de uma pessoa. Uma vez conversava com um jovem de em torno de 20 anos de idade e ele expressou para mim o desejo dele de violência, de agressividade. Nos seus olhos eu percebia que havia ali ira. E conversando com aquele jovem, em dado momento eu cheguei para ele e falei, olha, eu queria te falar da minha experiência com Jesus Cristo. E nesse momento, no momento que eu falei a palavra Jesus, no momento que eu falei o nome Jesus, os olhos dele começaram a lacrimejar. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus quebra as cadeias. Aquele jovem cheio de ira, cheio de vingança no seu coração, cheio de crueldade no seu coração, ele foi quebrantado pelo nome de Jesus. Alguma coisa dentro dele ali se manifestou, provavelmente uma semente que ele já tinha no coração dele da palavra, e a palavra nos liberta. Então, se há uma raiz de ira no teu coração, se isso é uma área de luta na tua vida, escreva agora aí. Coloque isso diante de Deus. Próxima raiz que nós vamos ver é uma raiz comum, chamada preguiça. Uma raiz que traz várias consequências que vão se expressar como falhas de caráter. A preguiça, ela traz procrastinação. O que é procrastinação? É simplesmente adiar uma tarefa importante. Adiar algo que para nós não é muito agradável fazer. E a gente procrastina, deixa para depois. E a raiz disso é simplesmente a preguiça. A preguiça de fazer. Procrastinar o exercício físico, por exemplo, é algo muito comum. E às vezes eu enfrento isso. Deixar de fazer exercício físico. Procrastinar. Ter preguiça de fazer. Outras manifestações da preguiça é a omissão, a indiferença, não agir quando precisa agir, a indisciplina e a irresponsabilidade. São raízes, são atos ou ações decorrentes da preguiça. Será que na tua vida isso tem se manifestado? Será que a preguiça tem sido um fator que tem aparecido na tua vida, uma raiz que tem surgido e trazido ações, atitudes? Analise aí, coloque no papel também. Outra raiz que traz falhas de caráter é a ganância. A ganância, ela se manifesta numa mentalidade materialista, uma mentalidade de adquirir, uma mentalidade de reter. Para mim, eu sou mais importante, eu preciso conquistar, eu preciso reter. Eu me lembro de uma passagem bíblica quando Jesus menciona uma história, uma parábola de um homem que acumula nos seus celeiros, acumula muitos bens. E naquela época, os bens eles eram representados por bens relacionados à agricultura, e Jesus fala que ele então enche os seus celeiros. E aí
naquela mesma noite, a sua alma é pedida, ou seja, ele enfrenta a morte. E Jesus falou: louco, por que você fez isso? E agora? O que você tem ajuntado? Para que serve? Para quem fica isso? Então, a ganância, ela traz essa questão do materialismo, da inveja, do egoísmo, da comparação. Eu sou melhor do que ele, ou eu sou menor que ele, aí traz uma frustração. Então é toda essa mentalidade de alcançar. Eu não estou dizendo aqui que a gente deve ser acomodado, nós devemos ser acomodados de não estudar, de não trabalhar, de não alcançar coisas. Mas tudo isso, veja bem, tudo isso, o estudo, os seus recursos financeiros, que sim, podem ser gerados e gerar riquezas é importante, sim, mas tudo isso é uma ferramenta para abençoar, entenda isso. Não tenha uma mentalidade gananciosa, mas sim uma mentalidade abençoadora. Eu sou abençoado para abençoar. Eu tenho recursos, eu gero recursos para abençoar, para que outros possam também prosperar, entendeu? É totalmente diferente. Então, a ganância, ela traz inversão de valores, ela traz o meu trabalho, minha conta bancária, os meus bens são mais importantes do que as pessoas, do que a minha família, muitas vezes, do que os meus relacionamentos. Então, talvez você também esteja enfrentando essa raiz aí de ganância. Coloque no papel, coloque isso daí, nomeie as falhas de caráter, os defeitos de caráter. Próxima raiz aí que nós temos se chama hedonismo. O que é o hedonismo? Hedonismo é o culto ao corpo, ou seja, o culto ao prazer, não só ao corpo, mas ao prazer imediato. Eu preciso sentir prazer e dar vazão a este prazer, a esta vontade de ter prazer. Eu não posso reprimir os meus sentimentos, eu preciso extravasar. Eu preciso dar prazer ao meu corpo. É isso que a mentalidade hedonista diz. E aí as falhas de caráter, as ações que se expressam como falhas de caráter através do hedonismo são os vícios, as compulsões, a glutonaria. Ou seja, a glutonaria se manifesta no comer demais. Alguém aí tem esse problema? As compulsões, também vem a inversão de valores. Também cai aí como no hedonismo quando a imoralidade sexual passa a ser uma coisa aprovada, uma coisa valorizada e glamorizada, mais do que isso. E, portanto, a imoralidade sexual se torna um padrão de vida. Você já percebeu que o nosso mundo, na nossa sociedade, a imoralidade, ela é vista muitas vezes, em muitos ambientes, como uma coisa muito valorizada, especialmente entre os homens. Isso é hedonismo. Isso é um pecado que está no coração do homem, uma doença que precisa ser tratada. E não tenha medo agora de colocar isso no papel. Coloque isso aí, se for uma área que você enfrenta. Próxima raiz, é uma raiz também que muitas pessoas têm esta raiz na sua vida, mas elas não percebem muitas vezes. É uma raiz chamada ingratidão. E a ingratidão, ela se manifesta através de reclamações e murmurações. O murmurar é uma reclamaçãozinha leve, é uma reclamação contínua e discreta. Ela se manifesta muitas vezes como uma conversa. Às vezes eu entro em alguns ambientes e a primeira conversa é sobre o tempo, é sobre a temperatura. Então, se está um pouquinho mais frio, a conversa é, puxa, que frio. Ou se está calor, então a conversa é, tá quente, né? Então, são pequenas reclamações no dia a dia que vão se manifestando. E, no fundo, isso é uma raiz de ingratidão. É uma raiz de
é uma mentalidade de descontentamento. Eu não estou contente com o que eu tenho. Eu não estou contente com o que eu tenho experimentado. Eu não tenho enxergado a presença, a manifestação, a provisão de Deus na minha vida. Tente enxergar nas pequenas coisas o que Deus tem feito na tua vida. Tente enxergar nos pequenos milagres que acontecem ao seu redor, como Deus tem sido bondoso com você. Você está conseguindo me enxergar agora aí, você está conseguindo me ouvir, está conseguindo me ver? Agradeça a Deus. Nós estamos vivendo um momento difícil, desafiador, de pandemia. Agradeça a Deus porque você está aí, você está me vendo, né? E essa raiz de ingratidão, ela pode levar à apatia, a mau humor, inclusive a doenças relacionadas à questão emocional. Podem levar a distúrbios do ponto de vista emocional. Também porque há uma raiz de ingratidão. Já conversei com muitas pessoas que têm enfrentado assim, distúrbios do ponto de vista da saúde emocional, muitas vezes um quadro depressivo, e que ali tem uma raiz de ingratidão, uma raiz de amargura. Isso precisa ser enfrentado, isso precisa ser tratado. Coloque isso aí na sua lista, nomeando aí falhas de caráter. E a última que nós vamos ver aqui é insegurança. Uma raiz que eu chamo raiz de insegurança. E essa raiz de insegurança, ela pode trazer várias manifestações no nosso dia a dia. Ela pode vir como pessimismo, ela pode vir como isolamento, pessoa que fica isolada. Ela pode se manifestar como uma timidez doentia, uma timidez onde traz o isolamento, traz o medo. Eu não estou falando do temperamento introvertido, do traço introvertido de alguns temperamentos, mas eu estou falando dessa timidez onde a pessoa é impedida de fazer coisas, de caminhar, de avançar pela timidez. E aí vem uma baixa autoestima. Nós tivemos na semana passada uma palavra sobre isso. A insegurança, a falsa ideia sobre si mesmo traz uma baixa autoestima. E aí pode trazer codependência e pode trazer ações ligadas ao medo. Medo de sair de casa, medo de decidir, medo de avançar, medo de arriscar. Porque há uma raiz de insegurança. Mas a palavra de Deus diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus Cristo. Então, se há essa raiz de insegurança na tua vida, note isso e coloque diante do Senhor. Eu quero deixar agora essa tabela que está aí, para que você possa fazer um print disso aí. E você então analisar no geral o que você tem manifestado na sua vida. Quais são as falhas de caráter? Quais são os defeitos de caráter que têm se manifestado? Mário, talvez... Mário, eu não tenho... não me encontrei aqui. Eu talvez tenha outras coisas que eu tenho feito que não estão nesta tabela. Não tem problema. Você anota também, talvez alguma coisa que tenha escapado a esta tabela aí. Mas o importante é que você faça essa lista. Nomeie os seus defeitos de caráter. Porque essa passagem aí de 2 Coríntios 5,17, eu quero fechar com isso. E eu gosto dessa versão, a versão um pouco mais antiga, a versão Almeida, que diz o seguinte: assim que, se alguém está em Cristo, então vamos analisar essa parte, primeira parte, se alguém está em Cristo. Vamos voltar lá para o passo, para o terceiro passo do Celebrando, que diz: eu entrego minha vida e minhas vontades a Jesus Cristo. Eu quero te dizer nesse momento, se você ainda não deu este passo, não adianta nada você fazer essa relação que eu te pedi há pouco.
nomear os defeitos de caráter. Você precisa entregar sua vida e vontades a Jesus Cristo. E aí sim, pegar esse papel e dizer: Senhor Jesus, eu entrego isso. Eu tenho manifestado essas ações na minha vida, mas agora eu entrego isso. Eu entrego confiando na tua palavra que diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, é uma coisa nova, é uma nova criação, é uma história diferente. A partir de agora, creia nisso e coloque esse papel, essas falhas de caráter, essa lista diante de Jesus Cristo, que pode mudar, que pode tornar tudo novo, que pode transformar. E nem sempre esse processo é fácil. Nem sempre esse processo é automático. Eu diria que na maioria das vezes não é. É um dia de cada vez, caminhando, às vezes tropeçando, às vezes caindo, às vezes recaindo. E Jesus nos traz de volta. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Deus tem novidade de vida para você. Deus tem uma nova história para você. Pegue essa relação, coloque diante de Deus: Senhor, eu entrego isto nas tuas mãos, eu quero mudança. Senhor, eu preciso de mudança. E Ele vai fazer a obra, porque a palavra de Deus diz também que aquele que começou a boa obra em você, aquele que começou a boa obra em mim, Ele é fiel para completar. Amém? Eu quero te dizer, olha, esse passo 6 não é fácil, eu sei que não é fácil. É um passo duro de escrever falhas de caráter, de olhar para si mesmo e dizer: eu tenho este problema, eu estou envolvido nessa situação, eu estou manifestando essas ações que expressam uma dificuldade do meu caráter, defeitos do meu caráter. Mas eu quero dizer que se nós estamos em Cristo, nós somos nova criação, nova criatura. E Ele promete: as coisas velhas passarão, tudo se fará novo, em nome de Jesus. Entregue a Ele, um dia de cada vez, caminhando em restauração, em vitória, um dia de cada vez, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração,
Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti.